Oi, gente, tudo bem? Sou o professor Cleudemir, professor de História. Nós iremos iniciar nossa primeira aula virtual, nossa primeira aula remota, né? Com o nono ano, o oitavo dia, aula de História. Nós iremos começar falando sobre a escravidão. A escravidão no Brasil, ela foi implantada desde o período colonial, desde o início da colonização brasileira. Ela se estendeu até o final do Império. Desde lá, muitos escravos foram traficados da África para o Brasil e tiveram vidas muito sofridas, momentos de angústias, tanto no transporte como na vivência nas fazendas. Eles eram utilizados em vários tipos de trabalhos, né? A abolição da escravatura, ela só se deu no dia 13 de maio de 1888. Só que de lá para cá, quase nada mudou, sendo que 10, 15, 20 anos depois da abolição da escravatura, muitos escravos se mantiveram nas fazendas, trabalhando em troca de sobrevivência, em troca de comida, em troca de roupas, de moradia, e com os mesmos maus tratos, né? Muitos deles também foram para as grandes cidades, trabalhar com artesanato, vender frutas, produzir as suas comidas típicas que eles faziam dentro das senzalas, né, para vender nas calçadas, certo? Das grandes cidades. A abolição da escravatura, ela só aconteceu no dia 13 de maio, né, como eu falei no início aqui, no dia 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel, que foi a chamada Lei Áurea, que deu liberdade a todos os escravos brasileiros. Outro tema que a gente vai falar um pouco hoje dele é sobre o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? O voto de cabresto é um instrumento utilizado pelas oligarquias que se mantêm no poder a partir do momento em que ela estabelece esse instrumento como uma via para poder mantê-la no poder, ela tem que fazer com que esse processo, esse instrumento, ele se mantenha também, né, através da troca de favores. Ou seja, o fazendeiro, o político da época, né, eles tinham uma forma assim. Eles faziam os favores para aquelas pessoas mais pobres, alfabetizadas, né, que votavam, somente os alfabetizados que votavam nessa época. Favores dando remédio, dando um capim para uma vaca, dando uma ajuda financeira aqui, uma ajuda financeira ali, dando um alimento aqui, um alimento ali, protegendo muitas vezes aquela família de alguma coisa, e em troca disso tudo, eles queriam o voto, porque com o voto, aquela família rica se mantinha no poder, aquela família que estava no poder, que estava na política durante muito tempo, ou colocava alguém do interesse dela naquele cargo político, que fosse de prefeito, de deputado, de governador, de presidente da república, ela era chamada de oligarquia, aquela família que colocava alguém do seu interesse no poder ou que se mantinha alguém da família no poder. Então isso era uma oligarquia. Isso não é diferente nos tempos de hoje, né? Nós temos exemplos aí de famílias que passam anos e anos nas prefeituras, no governo de estado e até na República Brasileira, né? Presidentes que passaram durante muito tempo na presidência da República. Exemplos aí desde o início da República Velha. Outro ponto aqui que a gente deve falar é sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela se deu em 1914 até 1918, e muitas mortes, muitas situações difíceis aquela população europeia viveu, certo? Assim, a Alemanha, ela tomou alguns territórios, Alsácia e Lorena, da França. E a França estava muito interessada em ter uma guerra para que ela pudesse recuperar aqueles territórios perdidos, que foi um dos motivos da guerra. Uma das coisas que impulsionou para que a guerra acontecesse, né?
foi o revanchismo, vamos dizer assim, o revanchismo francês, com a intenção de retomar, de reconquistar o seu território perdido para a Alemanha. Outro ponto aqui que a gente deve falar é sobre a Revolução Industrial. Ela é um pouco antes, né? Claro, desses assuntos aqui que a gente falou, mas está aqui no decorrer do texto, nós vamos seguir com ela, que é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela caracterizou-se pela a mudança drástica na produção de diversos tipos de produtos da época que se consumia, certo? Mas uma coisa que caracterizou a Revolução Industrial, a industrialização, vamos dizer assim, a industrialização, foi a formação do capitalismo. Com a Revolução Industrial surgiu duas pessoas importantes, surgiu duas personagens, duas figuras importantes, que foi a figura do burguês, né, aquela pessoa, a figura do burguês industrial, no caso, burguês industrial, aquele cara que detinha todos os instrumentos de trabalho, a fábrica, o dinheiro, que é o capital. Esse cara, ele era chamado de burguês, o burguês capitalista, né, o burguês industrial. E o cara que tinha a força de trabalho, a mão de obra, que tinha a agilidade de produzir aquilo que aquele industrial queria, com aquelas máquinas, ficou conhecido como proletário. Então, no momento em que surgem essas duas figuras, o burguês, ou a burguesia, que é uma classe, né, e o proletariado, a gente diz que deu início a essa nova etapa que é chamada Revolução Industrial. Então, gente, é isso, né? Você vai fazer assim, você vai pegar o seu caderno de atividade, né? As atividades que já foram enviadas para vocês, e vão resolver do dia 8, atividade do 8º dia, né? A atividade do 8º dia. São 7 questões. Eu acho que essas questões aí tem como você resolver, e não precisa muito tempo não, né? Vamos aí para uns 20 minutos, né? Uns 20 minutos vocês começam a postar no grupo aí a foto da atividade para mim. Tá bom, gente? Obrigado.